Você já parou para pensar o quão incrível é a graça de Deus? Não é apenas um conceito abstrato, mas é algo que transforma vidas. É algo que nos dá esperança para viver mais um dia, é algo que nos traz gratidão. E nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho sobre o que é a graça. A graça tem sido muito debatida, as pessoas têm distorcido o seu significado, porém aqui eu vou trazer um pouco mais de clareza para você. Então fica até o fim desse vídeo que eu garanto que você vai sair daqui entendendo um pouquinho esse dom de Deus que é maravilhoso. Oi, meu nome é Amanda Silveira e aqui no meu canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia e o tema de hoje é sobre a graça, maravilhosa graça. É algo extraordinário, é um dom de Deus e para falar sobre ela a gente vai começar lendo Romanos 3, versículo 23 e 24. Para mim, essa passagem é a essência do Evangelho. Gente, olha que coisa mais linda. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Ai, gente, olha. Esse versículo, essa passagem, né, ela fala muito sobre a essência do evangelho. Eu falo que é a essência do evangelho, porque aqui fala que todos pecaram, ou seja, o pecado, ele é algo universal. E esse pecado, ele nos traz uma ausência de relacionamento com Deus, com o nosso Pai, traz uma ausência de relacionamento com Jesus. E nós, por conta disso, estaríamos destituídos da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Como a gente enxergaria essa glória de Deus? Nesse caso, ela se refere a, de fato, um estado perfeito de comunhão e santidade, que na verdade é o propósito pelo qual nós fomos criados, ter comunhão com Ele. E nós, por conta do pecado, estávamos destituídos disso, só que nós fomos justificados e somos. A palavra que sendo justificados, ela remete a algo que está fazendo e vai fazer continuamente. Então, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente é sem custo nenhum. Nós somos justificados sem custo nenhum. Por quê, Amanda? Porque quem pagou esse preço foi Jesus Cristo. A nossa redenção veio por meio de Jesus Cristo. E se você for pegar o significado de redenção, nada mais era do que um pagamento feito para libertar um escravo. Ou seja, nós fomos libertados do pecado pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Isso é a graça. E a gente precisa entender que nós não podemos alcançar ela por vontade própria, muito menos pela força do nosso braço. Mas de onde vem a graça? Qual é a fonte da graça? É Deus, né, gente? É obviamente a graça, ela vem de Deus. Como que eu sei disso? Vamos pegar Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Deixa eu abrir aqui para vocês. Era para eu ter marcado aqui, né? Mas eu esqueci. Aqui, achei. Diz o seguinte: Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de bondade e fidelidade, que usa da bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, e de maneira alguma considera inocente quem é culpado. Aqui é Moisés falando. Moisés consegue enxergar em Deus uma pessoa compassiva, misericordiosa e cheia da graça. Gente, a graça, ela nada mais é do que um atributo essencial de Deus. E esse atributo essencial de Deus, ele flui diretamente no caráter de Deus. Então, qual é a fonte dessa graça? É Deus. E quando a gente reconhece que Ele é a fonte da graça, a gente consegue confiar mais nele. A gente consegue confiar no que Ele fez, que foi enviar o seu Filho para pagar por todos os nossos pecados como nosso Redentor. Agora, como que nós somos salvos? Como que funciona a graça na salvação? Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Lembra que eu falei que pela nossa capacidade a gente não conseguiria? Pois é, aqui está falando, é dom de Deus. E se a gente também pegar Tito, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça, ela é uma oferta universal. Quando é que fala trazendo salvação a todos os homens, não quer dizer que todos serão salvos, mas quer dizer que ela está disponível para todos. Agora, será que essa pessoa vai conseguir acessá-la? Será que essa pessoa vai conseguir se arrepender e deixar suas paixões mundanas, suas cobiças, concupiscências da carne para seguir a Cristo? Será que ela vai conseguir? Porque ela está disponível para todos. Basta você conseguir acessá-la. Amanda, mas eu não acredito. Então eu te convido a ver meu vídeo de transformação. Vou deixar até o link dele aqui. Como a graça de Jesus, de Deus, ela é perfeita. Como que ela nos transforma, ela vem nos transformando, ela vem nos modificando. A graça de Deus é você poder também, assim, ó, beber uma água. Gente, imagina quantas pessoas passam sede. E quando a gente encontra a graça de Deus, a gente precisa encontrar a graça em tudo. Uma gratidão em tudo. Olha só o que Ele fez por nós. E é a graça que nos sustenta. A graça, ela não é apenas um presente, não é apenas, ganhei, mas não, é ela quem nos sustenta, é ela quem nos transforma. E a gente vai continuar na Bíblia, porque eu tenho muita passagem para falar para vocês. Vamos agora em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Olha, a graça dele nos basta. Ela não salva apenas, ela nos sustenta. Mesmo nas nossas fraquezas, é ele quem nos fortalece. É a graça dele que nos fortalece. E continuando aqui, eu vou lá em Hebreus agora. Hebreus 4,16 diz o seguinte: portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos a misericórdia e encontremos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A graça, ela vai nos sustentar. A graça, ela vai nos fortalecer nos momentos em que a gente se sentir mais fraco. Mas aí a gente precisa lembrar que é ela quem nos sustenta. É ela quem vai nos dar força para seguir adiante, para lutar, para nos transformar. E quando a gente fala em transformar, lá vai eu mais uma vez aqui em Romanos. Romanos é um livro sensacional, gente. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo fala da seguinte forma: permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Eu vou voltar para explicar essa passagem, só que eu vou continuar lendo aqui o versículo 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pega esse Romanos 6 e medita, depois você medita sozinho. Nós somos chamados para ter uma vida santa. E quando a gente fala de graça transformadora, a gente precisa entender que a graça, ela não é licença para pecar. Amanda, como assim? É que muitas pessoas, elas acham que a graça, elas entendem a graça de uma forma errada, de uma forma perigosa. E elas podem usar a graça como uma desculpa para pecar, para viver uma vida em pecado. Só que isso é completamente longe do propósito de Deus, tá completamente longe do que Ele tem para nós. Quando você recebe a graça, esse dom gratuito de Deus, não é para você simplesmente voltar a ter a vida que você era, ela é para te transformar. Então, muitas pessoas têm usado disso. Como eu já recebi a graça, como eu já fui salvo, eu não tem problema eu pecar, porque tudo que eu pecar eu já fui salvo, eu já fui perdoado. Mas não, a graça, ela tem um poder pedagógico na nossa vida. Ela tem o poder de nos transformar e de nos ensinar. E eu te pergunto, você tem permitido que a graça de Deus realmente te transforme? Você tem permitido
que o Espírito Santo realmente te transforme de dentro para fora? Não adianta pecar deliberadamente e falar que a graça vai te salvar, gente. Não é assim que funciona. O relacionamento com Jesus, o relacionamento com o Pai ali, você ter a presença do Espírito Santo é muito além disso. É você transformar a sua vida. Vou pegar uma analogia aqui. Se uma pessoa sofre um acidente de carro, ela vai para o hospital, ela não tem plano, mas o hospital cuida dela, ela tá com risco de morte. O hospital cuida dela, os médicos cuidam dela e ela sai de lá viva, nova, pronta para viver o quê? Uma nova vida. Faz sentido você ir lá e fazer a mesma coisa que te fez bater o carro? Faz? Não faz. Não faz sentido algum, porque você vai continuar fazendo as mesmas coisas que te fez levar para o hospital. Você estaria sendo ingrata com o próprio hospital que te ajudou, com os próprios médicos que te ajudaram. Então, quando você usa da graça como uma desculpa para pecar, é isso que você está fazendo. Você está fazendo as mesmas coisas que te fizeram ter um acidente de carro. Então, analise muito bem essa passagem de Romanos, né? Romanos 6, 1 e 2, versículo 14. Não podemos permanecer no pecado. Não podemos pecar deliberadamente. É ingratidão, sabe? E a gente precisa ser transformado, permitir que o Espírito Santo nos transforme. E a graça, gente, o que mais é a graça? A graça, ela é abundante. A graça, ela é maravilhosamente abundante. E onde que está falando que a graça é abundante, Amanda? Lá em João, no primeiro capítulo, nos versículos 16 e 17. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, uma graça abundante. E onde mais fala sobre isso? Em Romanos também, Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. É porque essa passagem aqui ela é mais conhecida daquela forma, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde há pecado, a graça de Deus ela é infinitamente maior. Ela é infinita. Ela é abundante em Cristo Jesus. Como nós podemos negar essa graça abundante, onde nós pecamos, onde cometemos aquele pecado ali, nos arrependemos, mas a gente entende que a graça de Deus ali, ela vai superabundar aquilo. Jesus, ele tá ali para nos acolher, para nos pegar no colo e para falar assim: meu filho, você se arrependeu, mas toma aqui a minha graça, a minha super graça, a minha graça abundante que vai te pegar no colo e vai te transformar, porque ela tem que transformar. Se você está vivendo uma vida pecaminosa, uma vida em que você peca deliberadamente, é porque eu acho que você ainda não viveu a graça de fato. Eu acho que você ainda não viveu para Cristo verdadeiramente. Porque quando a gente encontra essa graça abundante, essa graça que é um dom, essa graça transformadora, a gente de fato não pega ela e pega como licença para pecar. Como não entender, então, tudo isso que eu falei sobre a graça? A graça como um dom de Deus, a graça como um motivo de louvor. A graça, ela serve para que a gente entenda o sacrifício de Jesus na cruz. E quando a gente entende esse sacrifício, a gente não vai querer voltar atrás. A gente não vai querer pecar. A gente não vai querer fazer coisas que magoem a Ele. Porque a graça, ela é um dom gratuito. É igual a mensagem que eu falei que é o essencial do Evangelho, que está lá em Romanos 3, 23. Pela graça nós fomos salvos. Pela graça nós somos justificados. Precisou Jesus vir aqui se fazer homem, morrer no nosso lugar, por conta de pecados que ele não cometeu, para que a gente receba a graça de Deus, a graça que a fonte é de Deus. A graça que nos transforma, que nos transborda, que nos faz louvá-lo. Então, tudo que somos hoje é pela graça. E a nossa resposta a isso deve ser gratidão e louvor. É gratidão ao beber uma água, gratidão ao tomar um café, gratidão ao poder levantar,
escovar os dentes, levantar o braço. Gente, tem gente que não tem. Tem gente que não tem como fazer isso porque não tem braço. Tem pessoas que... Eu já vi uma pessoa que ela só tem o tronco e é palestrante, e é feliz, e é alegre. Só que nós, com muito mais do que isso, com todos os membros, a gente ainda assim consegue reclamar e não enxergar a graça de Deus nisso. A graça de Deus, ela deve ser encontrada quando a gente abre os olhos. A graça de Deus, ela deve ser vivenciada no nosso caminhar, no nosso mastigar, no nosso engolir a própria saliva. A graça de Deus, ela tem que vir para nos transformar de dentro para fora. Porque quando a gente permite isso, a gente está falando para o Espírito Santo, a gente dá uma legalidade para o Espírito Santo, fala assim, tens liberdade aqui. Tens liberdade para fazer o que tu queres aqui dentro. Transforma, remove toda a sujeira que está aí dentro. Permita com que essa graça transformadora, então, transforme a sua vida. E não use ela como desculpa para pecar. Ah, já que eu tenho a graça, eu vou pecar. Não faça isso. Porque você se afasta de Deus, se afasta da presença do Espírito Santo. Se ele está aí com você, ele se entristece. E se ele for embora de você, a Bíblia fala que quando a casa está limpa, volta o demônio mais 7. Então, se a casa ficar limpinha, você corre um sério risco de ter mais demônios em você. Me perdoa falar isso, mas eu preciso falar. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar que você está disposto? Você está disposta a receber essa graça abundante e gratuita? Então busque se aproximar de Deus em oração, busque se aproximar de Deus em comunhão. E faça algo novo todos os dias. E busque, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória dele. Só que Jesus nos justifica diariamente por conta da sua morte na cruz. E se você gostou desse vídeo, peço para que você curta, comenta, compartilha, porque quando você curte, o YouTube entende que o meu vídeo é algo valioso e assim ele consegue entregar para mais pessoas. E que muitas pessoas consigam enxergar o que é a graça abundante de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.